seja muito bem-vindo a mais um vídeo, aqui Fabrício Rebelo, hoje para comentar um assunto que passou abaixo do radar nos últimos dias e que tem uma certa impactação de modo positivo na questão, sobretudo do porte de arma para atiradores desportivos, e inclusive com a possibilidade de sua extensão aos caçadores, por uma nova iniciativa legislativa, ou seja, um novo projeto de lei que tem por objetivo permitir uma regulamentação mais fácil e regionalizada a respeito da temática de armas de fogo. É isso que a gente vai ver neste vídeo, logo após o meu habitual lembrete a você, para que não deixe de interagir aqui com o canal, registrando sua avaliação, o famoso joinha aqui do YouTube. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar suas notificações para garantir o recebimento dos novos conteúdos. Se você quiser ainda se precaver contra as falhas, que aqui no YouTube infelizmente são bastante recorrentes, confira aqui na descrição um link específico para um grupo no qual são disponibilizados todos os avisos sobre novos conteúdos que são aqui publicados. O grupo só tem essa finalidade, não vai encher seu celular com mensagens de outro conteúdo, é só para avisar a publicação de novos vídeos. E claro, se você quer que o nosso canal alcance mais pessoas, compartilhe os nossos vídeos e deixe aqui o seu comentário, os comentários aqui extremamente relevantes para conduzir os nossos trabalhos. Quer se tornar um apoiador, ter o seu nome colocado aqui nos créditos ao final dos nossos vídeos? Veja aqui as possibilidades na descrição. Tanto aqui no YouTube, se tornando um membro, como lá no nosso clube de assinantes, onde além dos conteúdos são também disponibilizados materiais complementares. Aliás, este vídeo de hoje vai contar com material complementar disponibilizado lá no nosso clube. A notícia a que me refiro diz respeito à propositura de um novo projeto de lei pela deputada federal Carol de Tone. Isso foi noticiado na semana passada, embora não tenha ganho maiores repercussões, nem mesmo dentro do nosso segmento, do segmento armamentista, por assim dizer, dos possuidores de arma de fogo, muito menos dos colecionadores, atiradores e caçadores. Mas a matéria foi trazida aqui pelo Conexão Política, diz o seguinte: Carol de Tone apresenta projeto para que estados possam decidir sobre armas de fogo. Direitista quer que assembleias legislativas tenham poder de escolha. Qual é a razão desse PL? Se nós nos lembramos bem, por conta da inexistência de uma regulamentação efetiva acerca do porte de arma para os atiradores desportivos, mesmo com a previsão já lá constante desde o início do Estatuto do Desarmamento, ou seja, lá no artigo 6º, inciso 9 do Estatuto, na Lei 10.826 de 2003, constando que o atirador desportivo, os integrantes das entidades de desporto legalmente constituídas, tinham ou têm direito às armas de fogo, isso nunca chegou a ser efetivamente regulamentado. E como forma de tentar contornar essa ausência de regulamentação, alguns estados e até mesmo alguns municípios passaram a tratar do tema, tentando colocar em suas legislações estaduais ou municipais, disposições reconhecendo a efetiva necessidade dos indivíduos que ali praticavam tiro desportivo para fins de obtenção do porte de arma de fogo. Essas legislações foram sendo derrubadas em ações diretas de inconstitucionalidade, já aportadas no Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que a Constituição Federal Brasileira dispõe ser competência privativa da União legislar tanto sobre o direito penal, e a possibilidade de porte de arma tem reflexão penal direta, tendo em vista que é a permissão ao porte que faz com que o indivíduo se exima do crime de porte ilegal de arma, quanto sobre material bélico. Então, o Supremo Tribunal Federal, em diversas decisões, começou a considerar inconstitucionais as leis estaduais. Porém, há uma brecha na Constituição Federal para
permitir efetivamente que os estados legislem sobre esse tema. E foi exatamente nessa brecha que a deputada se ancorou para apresentar a sua proposta. Nós estamos falando da Constituição Federal em seu artigo 22. O que é que diz o artigo 22 da Constituição Federal? Compete privativamente à União legislar sobre, e aí nós temos já no inciso 1º, direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Ou seja, já no inciso 1º, sendo competência privativa da União legislar sobre o direito penal, não haveria margem aos estados disporem sobre uma temática com reflexo penal. E, além disso, o mesmo artigo ainda traz a igual competência privativa da União, cá no inciso 21, para legislar ou estabelecer normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Isso é até uma certa forçação utilizar esse dispositivo para restringir a possibilidade de os estados legislar sobre acesso a armas de fogo, mas isso vinha sendo efetivamente invocado pelo Supremo Tribunal Federal nas decisões que utilizou para negar ou para considerar inconstitucionais as normas estaduais. A grande questão é que este mesmo artigo 22, em seu parágrafo único, dispõe o seguinte: lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Ou seja, havendo uma lei complementar que delegue também aos estados legislar especificamente sobre esses temas, nesse caso aqui especificamente é sobre aspectos pontuais, aspectos de fato específicos, que estejam inseridos globalmente nessa competência privativa da União, o Estado pode fazer isso. E essas legislações se tornariam válidas. Nós poderíamos ter a possibilidade de os estados efetivamente legislarem, como, por exemplo, especificamente acerca do porte de arma para o atirador desportivo. Tudo estaria sim contemplado nessa exceção aqui colocada pelo parágrafo único do artigo 22, desde que nós tivéssemos uma lei complementar assim autorizando. E a deputada Carol de Tone propôs essa lei complementar, apresentou o projeto de lei complementar número 108 de 2023, que diz basicamente o seguinte: conceder aos estados da federação competência para legislar nos termos do parágrafo único do artigo 22 da Constituição Federal. E aqui, infelizmente, nós vamos ver que é uma excelente iniciativa, mas executada de modo insatisfatório, porque quando nós chegarmos aqui no texto, e eu já vou ler esse texto aqui para que nós vejamos do que se trata, nós vamos ver que ele foi muito restritivo e acabou não alcançando efetivamente o seu objetivo. Aliás, este texto, o texto do projeto de lei complementar, vai estar no nosso clube de assinantes. Então, logo você assista aqui o vídeo. Se você já não estiver assistindo na plataforma do clube de assinantes, pode ir lá buscar que o arquivo, né, o material complementar estará lá disponível. Mas o que é que diz o projeto aqui da deputada Carol de Tone? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o nosso zoom para que fique melhor a visualização. Acho que ainda vai até mais um pouquinho aqui. Pronto. Acho que agora a gente consegue uma leitura melhor. Congresso Nacional decreta: esta lei complementar concede competência legislativa aos estados para que possam legislar residualmente e em caráter extraordinário sobre temas relacionados a armas de fogo, como autorizado pela Constituição Federal, artigo 22(1) e parágrafo único, com base nos parâmetros fixados nesta lei complementar.
Tem alguns errinhos aqui de redação, mas nada comprometedor, isso pode ser corrigido ao longo da tramitação do projeto. Poderá ser concedida autorização, em seu artigo 2º, poderá ser concedida autorização legislativa residual aos estados para que disponham de forma diversa sobre posse e porte de armas de fogo, tanto para fins de defesa pessoal, como também as práticas esportivas e de controle da fauna exótica invasora, desde que sejam atendidas as seguintes condicionantes abaixo indicadas: comprovado componente cultural e tradicionalista no uso de armas de fogo, comprovada a capacidade centralizada de fiscalização daqueles que possuam armas de fogo e seus acessórios. Parágrafo único. Também poderá ser concedida esta autorização residual, atendidas as condicionantes acima, se o Estado estiver comprovadamente sendo afetado por invasão de espécies da fauna exótica invasora nociva, cujo controle e manejo seja autorizado pelo órgão ambiental e exijam armas e munições diferenciadas para este controle destas espécies de fauna nocivas. Quais são os primeiros graves problemas que nós temos aqui? O PL repete a Constituição e não concede a autorização residual para que os estados legislem. Ora, o que é que diz aqui? O que é que a Constituição Federal, como nós vimos aqui, disse? Cá no parágrafo único do artigo 22. Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Ora, então a lei complementar deveria autorizar os estados a fazer isso. E essa lei complementar, esse projeto que está aqui, infelizmente não faz. Ele repete que poderá ser concedida autorização legislativa residual aos estados. Poderá por quem? A lei complementar é o instrumento para que essa autorização seja formalizada. Se nós temos na Constituição a previsão de que pode haver essa autorização aos estados, a lei complementar serve justamente para isso. No entanto, essa lei complementar colocou uma nova possibilidade, poderá, sem dizer sequer qual instrumento normativo, que ato legal vai consolidar, vai de fato fazer com que essa competência seja estabelecida. Não houve, não deveria ser essa a redação. A redação aqui tinha que ser muito mais objetiva. Os estados estão autorizados a dispor de forma diversa sobre posse e porte de armas, e aí vai o resto do texto. Mas a autorização aos estados para fazer isso tinha que estar aqui. Tinha que estar constando aqui desse dispositivo. Era disso, para isso, aliás, que a lei complementar serve. Então, esse texto aqui ele se torna vazio, porque ele pega uma autorização e autoriza de novo. Uma autorização que está na Constituição Federal é autorizada de novo por uma lei complementar. É uma autorização inócua, não vai resolver o problema. E mais, as condicionantes que foram colocadas aqui são extremamente subjetivas. Comprovado componente cultural e tradicionalista no uso de armas de fogo. Ora, o que é isso? Quais estados poderiam se encaixar nisso? Talvez o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, os estados historicamente mais armados do Brasil. Mas, fora disso, trazer uma cultura e tradição armamentista é algo extremamente subjetivo. E, além disso, aqui é um pouco mais fácil de se materializar concretamente a comprovação da capacidade centralizada de fiscalizar quem possui arma de fogo. Só que fiscalizar quem possui arma de fogo é uma competência originária trazida no Estatuto do Desarmamento para a Polícia Federal. Tudo bem que aqui nós vamos falar de uma lei complementar. A lei complementar ela tem uma hierarquia maior, mais alta do que as leis ordinárias, como é o Estatuto do Desarmamento. Então, na verdade, seria necessário que o Estatuto se compatibilizasse com essa previsão aqui e os estados também pudessem ou passassem a exercer esse controle descentralizado. Mas são requisitos subjetivos. O resto se fala aqui de javali, né, da controle da fauna exógena, e aí também sem especificar
de modo claro e objetivo como se daria esse controle. E aí temos algumas outras disposições. Artigo 3º. Deverá o Estado interessado editar legislação estadual por meio da Assembleia Legislativa, regulamentando o exercício desta prerrogativa relacionada a armas de fogo, concedida por esta lei complementar. Aqui ela já trata como se tivesse de fato concedendo, mas cá em cima ela diz que poderá ser concedida. O artigo 2º diz que poderá ser concedida e o artigo 3º diz que já concedeu. Uma imprecisão na redação disso. Isso aqui fica bastante complicado a gente prosseguir nesse tipo de legislação ou publicar esse tipo de legislação, porque fica algo inócuo. As autorizações concedidas, artigo 4º, pelo Estado não poderão implicar no acesso a armas de munições que tenham sido consideradas proibidas pela legislação federal. Isso é tranquilo, óbvio, nenhuma novidade. Artigo 5º, as autorizações concedidas pelo Estado somente valerão no espaço territorial do próprio Estado, não podendo em nenhuma hipótese ter validade no âmbito de outro Estado. Isso tem de ser assim, uma vez que é uma competência residual para os próprios Estados, ela não pode se estender além do seu próprio território. Isso não tem como ser feito de outra forma. Parágrafo único. O Estado somente poderá conceder esta autorização para aqueles que comprovadamente residirem no próprio Estado. Também algo que não foge muito das limitações que precisam ser impostas nesse sentido. E aí, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Portanto, é uma excelente iniciativa. A iniciativa da deputada é excelente. Ela pega uma possibilidade que é prevista na própria Constituição Federal e traduz essa possibilidade na regulamentação efetiva da questão do porte de arma, só que o faz de modo impreciso, como nós vimos aqui, com uma concessão da concessão. A Constituição já concede essa prerrogativa aos estados e a lei complementar que ela propõe concede novamente, então esse texto precisaria ser melhorado e a adoção aqui deveria ser de critérios objetivos ou nem necessariamente nenhum tipo de critério. É porque é uma prerrogativa constitucional. Se a lei complementar for aprovada delegando residualmente aos estados essa possibilidade, não há justificativa ou melhor, não há exigência de uma justificativa para se fazer isso. Vai ser a lei complementar que autorizou. E caso ainda se insista nesses requisitos, é fundamental que isso seja um pouco mais objetivo, porque essa ideia de tradição e cultura vai cair num subjetivismo exagerado, que inclusive pode dificultar bastante a efetivação dessa norma. Portanto, é uma excelente iniciativa, mas que precisa de alguns urgentes e fundamentais ajustes para que seja levada adiante. Muito obrigado por sua atenção, espero que tenha aproveitado mais este conteúdo. Relembro a você o meu pedido para que não deixe de interagir aqui com a gente. Deixo-lhe um forte abraço e até o nosso próximo encontro.